Bem, o próximo exercício aqui é a questão 12 da lista 6. Certo? A questão 12, ela diz o seguinte, ela dá 3 transformações lineares do R3 no R3, tais que essas transformações a gente chamou de RST, tais que R é a composição de S com T. Tá? E a gente tem por hipótese aqui a matriz de R na base alfa e a matriz de S na base alfa, onde essa base alfa é a base canônica do R3. Tá? Lembrando, a base canônica do R3, ó, ela é formada por 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Tá? Toda vez que eu falar de base canônica do R3 é essa aqui. Vocês ainda não assistiram a aula 25, vocês vão ver lá na aula 25, eu listei aí as bases canônicas principais que a gente usa, ou a gente vai usar, o que já usou, que está usando no curso. As bases canônicas do R3, R2, R4, do P1, P2, M22, tá? São os principais espaços que a gente vem trabalhando no curso. Então, ok, tá aí 3 transformações que se relacionam dessa maneira aqui, e que dá, né, a matriz de R e a matriz de S, e o que é que a questão pede? A questão pede a matriz de T na base alfa. Então, a questão pede essa matriz aqui. Veja que você não pode usar aqui os métodos tradicionais, porque você não tem a fórmula de T. Não adianta você usar o caminho da questão anterior. Qual seria o caminho natural aqui? Seria pegar T, aplicar na base alfa e escrever como combinação da base alfa. E as coordenadas seriam as colunas dessa matriz. Certo? Então, não dá para usar esse caminho simplesmente porque você não sabe quem é T. Certo? Não tem a expressão, a fórmula, a carinha do T. Nem do R, nem do S. Né? Então, não dá para a gente calcular isso aqui de forma imediata, de forma direta. Então, o que a gente vai fazer é usar as propriedades que foram dadas em aula. Tá? Então, vamos ver que propriedades são essas. Tá? Então, vamos lá, solução. Aqui agora a gente vai para a aula 24. A aula 24 a gente continua falando sobre transformações e matrizes, só que a gente dá mais propriedades nessa aula. E uma das propriedades que a gente está relacionando a matriz da composição de transformações. Certo? Vamos relembrar aqui, ó, essa propriedade 1 da aula 24. Tá, aqui a nossa aula número 24. Olha aqui, ó, propriedade 1. A matriz da transformação, composição S composta com T, de alfa em gama, é igual a matriz de S, de beta em gama, vezes a matriz de T, de alfa em beta. Tá? Obviamente, aqui são bases diferentes. Tá? No nosso exercício, todas as bases são iguais. Tá? Aqui, ó, alfa é igual a beta igual a gama. Todas são iguais a alfa no nosso exercício. Tá? Então, você pode usar essa formulazinha aqui, essa propriedade, que fornece essa relação entre a matriz de uma composição e o produto de matrizes. Vamos voltar aqui para o quadro. Certo? Então, a propriedade 1 garante isso aqui. Ó. Primeiro, essa igualdade aqui é por hipótese. R é igual a essa composição aqui, então não tem o que fazer. Essa igualdade aqui é imediata. A propriedade 4, ela te dá essa, aliás, a propriedade 1 da aula 24, te dá essa igualdade aqui, ó. Que a matriz da composição é o produto das matrizes. E essa igualdade aqui eu vou chamar de estrela.
tá? Para eu citar, a gente citar ela mais tarde. Vamos chamar essa igualdade aqui de estrela. O que a gente quer? A gente quer encontrar essa matriz aqui, ó. É a matriz de T na base alfa. A gente já tem essa matriz, a gente tem essa matriz, e a gente quer encontrar essa. Bem, para encontrar essa aqui, o que é que você faz? Qual é o caminho natural aqui? Seria pegar essa matriz aqui e passar para o outro lado, né? Como a inversa. Mas a questão é, a gente só pode fazer isso se ela tiver inversa. Então, como é que a gente faz para saber quando uma matriz quadrada ela tem inversa ou não? A gente calcula o determinante dela. Se o determinante for diferente de zero, então ela tem inversa. Isso é o nosso primeiro estágio. Então, ó, determinante da matriz de S está aqui, a matriz S. Aí você calcula esse determinante aqui, ou usando o desenvolvimento Laplace, ou usando regra de Sarri, que é à vontade aí para usar o método que você se sentir mais confortável. Esse determinante aqui, ó, vai dar 1, que é diferente de zero. Ou seja, a gente sabe lá os resultados do nosso primeiro estágio, né, que a matriz de S ela é invertível, ou seja, ela possui inversa. O que é importante saber que tem inversa? Porque se possui inversa, você pode pegar essa expressão aqui, ó, e multiplicar pela inversa. Você pegar e multiplicar pela inversa, aqui, ó, uma matriz vezes a inversa dela vai dar a matriz identidade, então desse lado aqui vai ficar só T, só a matriz de T. E desse outro lado aqui vai ser a inversa de S vezes a matriz de R. Então, o que que falta aí para a gente concluir essa questão? Calcular a inversa de S. Calculando a inversa de S, você já vai ter que a matriz de T vai ser igual à matriz inversa de S vezes a matriz de R. Então vamos lá, vamos calcular essa inversa. Tá? E aí você tem dois métodos. Novamente, tá? Essas passagens aqui do primeiro estágio, eu não vou detalhar. Tá? Isso aqui são habilidades que vocês adquiriram no primeiro estágio. Calcular o determinante, calcular a inversa, isso tudo foi feito no nosso primeiro estágio. Então, tá aqui os dois métodos, né, que nós aprendemos, é o método da matriz dos cofatores ou operações elementares, usando algum desses dois. A gente obtém a inversa, tá? Então, você tem aqui, ó, que a inversa da matriz de S vai ser igual a essa matriz aqui, ó. 4, 2, 3, 2, 1, 1, menos 7, menos 3, menos 5. Então, agora você obteve a inversa de S. Agora que você tem a inversa de S, o que a gente tem? Multiplica a nossa expressão estrela por S a menos 1, a inversa da matriz de S. Novamente, multiplicando, vou colocar aqui, eu falei antes, multiplicando aqui, ó, pela inversa de S, dos dois lados, aqui, ó, vai dar a matriz identidade. Então, a matriz identidade vezes a matriz de T vai ficar só a matriz de T desse lado aqui. Desse outro lado aqui vai ficar a inversa de S vezes a matriz de R. Então, tá aqui, ó. Matriz de T igual a matriz inversa de S vezes a matriz de R. Tá aqui. A gente acabou de calcular a inversa de S. E essa daqui é a matriz de R, que é dada no enunciado. Fazendo esse produto de matrizes, você vai obter a sua resposta. Tá aqui, ó, a nossa matriz
nossa matriz de T na base alfa vai ser igual a matriz com entradas 8, 8 menos 1, 9, 4, 0, 4, menos 13, 2, 15. Então, vejam, o que a gente usou nessa questão aí foi só o conhecimento básico de matrizes e as propriedades dadas na aula 24. Só isso. O restante aí é só as continhas que a gente fez desde o primeiro estágio. Então, aqui, para essa questão, eu poderia acrescentar uma pergunta extra. Eu poderia perguntar aqui, você tem três transformações, R, S e T. Poderia acrescentar a pergunta, quais dessas transformações são isomorfismos? Certo? Quais dessas transformações aí são isomorfismos? Alguém tem alguma sugestão de como verificar isso com base no que a gente já tem dessa questão? Como a gente verifica aqui que o R, o S e o T são isomorfismos? Deixa eu destacar essa pergunta. Vejam que nessa questão, a gente está usando fortemente a aula 24. Certo? E aí eu vou lembrar para vocês, essa aula número 24 já está disponível para vocês já faz uma semana. Ela está disponível desde quinta-feira passada. Então, eu espero que vocês tenham assistido a aula. Né? O que a gente espera é, na aula de revisão, que vocês tenham assistido todas as aulas anteriores. Então, deixa eu destacar aqui. Vejam aqui, ó, nossa propriedade 2 da aula 24. Certo? Uma transformação linear, ela vai ser um isomorfismo se somente se o determinante da sua matriz for diferente de zero. Certo? Uma propriedade muito simples aí de você compreender. Quer saber se uma transformação dada por uma matriz, se ela é um isomorfismo ou não. Faz o cálculo do determinante. Professor, no exemplo anterior, na questão anterior, a matriz não era quadrada. Então, como é que eu vou calcular o determinante lá para saber se é ou não um isomorfismo? Bem, aquela questão lá anterior, ela já não é um isomorfismo. Para ser um isomorfismo, o domínio contra domínio tem que ter a mesma dimensão. Certo? Tem que ter a mesma dimensão, ou seja, a matriz de uma transformação, ela já vai ser quadrada. Se ela não for quadrada, então tem a menor chance de ser um isomorfismo. Tá? Então, as únicas perguntas interessantes é quando a matriz da transformação é de fato quadrada. Então, uma vez sendo quadrada, você faz o cálculo do determinante e verifica se é igual ou diferente de zero. Então, voltando aqui para o quadro, o que a gente teria que fazer? Nós temos a matriz de R, a matriz de S e a matriz de T. Então, o que você teria que fazer é calcular o determinante de cada uma delas para responder essa pergunta. Então, aqui, ó, o que a gente tem aqui? A gente já calculou um determinante, pelo menos. Então, deixa eu destacar aqui. A gente já calculou esse determinante aqui, ó. A gente viu que deu diferente de zero, né? Deu 1, deu diferente de zero. Se implica que S é um isomorfismo. Certo? Deixa eu voltar aqui para lembrar você. Olha aqui, ó, determinante da matriz de S deu 1 diferente de zero. Consequentemente, pela nossa propriedade 2, certo? Da aula 4, aliás, da aula 24,
S é um isomorfismo. E aqui, para dizer se R é ou não isomorfismo, você também vai calcular o determinante da matriz que está dada no enunciado. Certo? Você vai... vou deixar como exercício o cálculo desse determinante, mas já vou deixar aqui a resposta para você. Esse determinante aí ele vai dar 0. Tá? O determinante dessa matriz aqui. Consequentemente, por essa mesma propriedade, R não é um isomorfismo. Vou colocar só iso aqui, tá? E a contração de isomorfismo. Não é um iso. E por fim, e o R? O que é que vocês acham aí? O R é ou não é um isomorfismo? Certo? O S é, e o R não é. O que é que a gente pode falar do T? O T é um isomorfismo ou não? Vejam só, para responder essa pergunta, basta calcular esse determinante que está aí na sua frente, certo? Mas você consegue responder essa pergunta sem fazer praticamente mais nenhum cálculo, certo? Por quê? Por causa dessa igualdade aqui, O determinante da matriz de T vai ser igual ao determinante desse produto de matrizes aqui. Ou seja, vai ser o determinante dessa vezes o determinante dessa. Mas o determinante dessa aqui já dá 0. Então, independente do valor que der aqui, que vai ser 1, já que a determinante de S é 1, mas independente do valor que desse aqui, você já sabe que aqui dá 0, então o produto aqui vai dar 0. Portanto, o determinante de T também vai ser 0. Então, deixa eu colocar isso aqui. Vai ser, determinante de S, da matriz S a menos 1, vezes determinante de R, que vai ser igual a 0, porque isso aqui é 0. Isso aqui é 0, então 0 multiplicado por qualquer outro número vai dar 0. Isso implica que T não é isomorfismo. Portanto, respondendo essa pergunta, resposta apenas S. Justificativa aí embaixo. Certo? Determinante de S diferente de 1, determinante de R e T, ambos iguais a 0.